ano. E aí, vamos para a nossa correção de algumas atividades. Na aula passada, eu deixei para vocês um quiz, né, na aula retrasada, na verdade, para vocês realizarem, né? E as páginas 318 e 319 do nosso livro. Nós vamos começar a correção pelo quiz, tá? Então, vou pegar aqui o meu computador para a gente dar uma olhadinha nesse quiz. Vamos lá. Então, no Classroom, né, vou ter que usar ele aqui. Número 1 do quiz. O período anterior, a pré-história, pode ser definida como: primeira opção, período anterior ao surgimento da escrita. Segunda opção, o período em que o ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blocos de gelo. E a número 3, o período que vai do surgimento da escrita até o início da civilização grega. A resposta correta é a primeira, período anterior ao surgimento da escrita. Apesar da terceira também falar que vai do surgimento da escrita até o início da civilização grega, os gregos são povos antigos, mas quando nós vamos estudar os gregos, a escrita aqui, gente, ó, já virou, já está em outro nível. Então, a resposta certa é período anterior ao surgimento da escrita. Tudo que vem antes da escrita a gente chama de pré-história. Tudo que vem depois da escrita, história. Número 2. Período paleolítico também é conhecido da seguinte forma: período da pedra lascada ou pedra velha. Período da idade dos metais ou pedra velha. Período da pedra nova ou pedra polida. Paleolítico, pedra lascada, pedra velha. Então, a correta é a primeira opção. Também. 3. Sobre o período neolítico, hein, é correto afirmar período da pedra lascada ou pedra velha, período da pedra nova ou pedra polida, período da idade dos metais ou pedra velha. Gente, neolítico, período da pedra nova ou pedra polida. 4. Sobre o período neolítico é incorreto, eu quero errado aqui, hein? Afirmar. Durou cerca de 2,5 milhões de anos. Durou aproximadamente 1 milhão de anos. O neolítico, assim como o paleolítico, eles duraram 14 bilhões de anos. Nenhuma das alternativas estão corretas. É a primeira. Durou cerca de 2,5 milhões de anos. No paleolítico, destacou-se a arte rupestre. Qual das alternativas abaixo explica o que era a arte rupestre? Tipo de arte feita na pré-história que se baseava na pintura de quadros e escultura em madeira. Todas as alternativas estão corretas. Estilo artístico desenvolvido na pré-história, onde os artistas podiam expor suas obras de arte em pequenos museus e galerias de arte. A arte rupestre era composta por representações gráficas, desenhos, símbolos e sinais, feitas em paredes de cavernas ou pedras pelos homens do período paleolítico. Sim, essa é a correta, a quarta. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo cronológico. Não estabelecemos para o uso do nosso dia a dia, nós estabelecemos para o uso do nosso dia a dia, não é considerado pela natureza, é o espaço de tempo em que os acontecimentos se desenrolam e os personagens realizam suas ações no decorrer de um tempo narrado por outra pessoa. Contém como auxílio de contagem de tempo o calendário, o relógio, as datas e o decorrer de um ano inteiro.
refere-se a mudanças ocorridas na crosta terrestre, mostrando assim a investigação da idade da Terra. É observada através das mudanças do tempo, como exemplo, as estações do ano. Então, essa questão está falando de tempo cronológico. Então, tudo que envolve a ação da natureza, eu sei que não é. Então, falou de crosta terrestre, falou de investigação da idade da Terra, eu posso eliminar. Isso aqui não é resposta de tempo cronológico, não, tá? Quando eu coloco, é observado através das mudanças do tempo, como exemplo as estações do ano. Vocês vão questionar, mas professor, eu conto as estações do ano, elas são 4. Tá, só que as estações do ano, elas são fenômenos naturais, assim como as fases da Lua. A gente tem que concordar com isso. Então, logo, ela não se encaixa no tempo cronológico. E aí nós temos aqui a primeira, nós estabelecemos para o uso do nosso dia a dia. Aí ele já fala, ó, não é considerado pela natureza, é o espaço do tempo em que os acontecimentos se desenrolam e os personagens realizam suas ações no decorrer de um tempo narrado por outra pessoa. Aqui eu estou falando do tempo histórico, principalmente quando eu tenho história oral. Então só pode ser a segunda. Contém como auxílio de contagem de tempo o calendário, o relógio, as datas e o decorrer de um ano inteiro. Entendeu? Não tem como errar essa. Só interpretar. 7. Leia com atenção. Tem como agentes os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas. Revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo. O enunciado acima aponta para o tempo da Mesopotâmia? O enunciado acima aponta para o tempo da natureza? O enunciado acima aponta para o tempo histórico? Ou o enunciado acima aponta para o tempo cronológico? Se vocês lerem com atenção, está falando que tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas, né? Revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo. Aí vocês vão falar assim, mas professora, o enunciado acima a gente pode falar que a primeira está certa. Porque não começa tudo na Mesopotâmia, e aí o homem começa a se desenvolver ali e tal, vai mudando a sociedade, né? Passa de nômade para sedentário. Show! O raciocínio não está errado. Só que, quando a gente fala de tempo, não existe tempo da Mesopotâmia. Ou ele é cronológico, ou ele é da natureza, ou ele é histórico. Então, esse daqui, a 7, esse enunciado se encaixa no tempo histórico, porque tem a ação do ser humano. O ser humano, ele participa desse tempo, tá bom? Então, é a terceira. 8. Sobre a agricultura, é correto afirmar que ela se desenvolveu no seguinte período: entre a idade dos metais, o Neolítico, no Paleolítico, no Neolítico, na transição do Neolítico para o Paleolítico. Olha a pegadinha. Ela ocorre na transição do Paleolítico para o Neolítico. Porém, ela se estabelece no Neolítico. Eu não posso marcar na transição do Neolítico para o Paleolítico, porque eu não estou andando para trás, estou andando para frente, né? O Paleolítico vem antes do Neolítico. Então, o correto é no Neolítico, a terceira. No período Neolítico é que a agricultura se desenvolve, tá bom? 9. Não depende da vontade humana. Ele passa, é irreversível. Esse tempo pode ser percebido pelo envelhecimento das pessoas e através das estações do ano, bem como das fases da lua. A este tempo chamamos ou denominamos de Gratis, tempo da natureza. Sobre a origem do homem na Terra, é correto afirmar que
o homem surge na região da Mesopotâmia. Nessa região fica o continente africano. É lá que surge o primeiro homem. Surgiu no continente europeu, na Euroásia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. O homem surge na região da Mesopotâmia. Nessa região fica o continente americano. É lá que surge o primeiro homem. Surgiu no continente europeu, na Euroásia, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Gente, o homem surge na Mesopotâmia, lá na África, a África fica na Mesopotâmia, então é a primeira, tá? E aí nós temos aí o nosso quiz. Vocês viram a pontuação de vocês? Né? Depois vocês me falam. Agora, nós vamos deixar o computador um pouquinho de lado e vamos para o livro, tá bom? Vamos lá, gente. Página agora, correção da página 318 e 319, tá? Uma caixa aqui no meio do meu caminho. Vamos ler o textinho aqui. Cidadania no dia a dia. Como vimos, os rios foram essenciais para a formação de muitas civilizações. Diversas populações organizaram seu cotidiano em torno dos rios, para aproveitar suas águas na agricultura e na pecuária, por exemplo. Porém, a água própria para consumo humano não é um recurso abundante em todas as regiões da Terra. Observe o gráfico a seguir. Nós temos um gráficozinho aqui que está mostrando a água doce disponível no planeta, né? Aí nós temos 2,5% de água doce, total de água doce 0,3%, 30,08%, 68,09%, 97,5% de água salgada, quer dizer que tem mais água salgada do que doce, né? Mais mar do que rio. E aí é que está falando que esse 0,3% encontra-se em rios, lagos e lagoas. 30,8% dessa água doce encontra-se no solo e no subsolo terrestre, a gente não vê, né? E 68,9% encontra-se em calotas polares, geleiros e solos gelados. Então, essa água a gente não pode consumir, de certa forma, né? E aí, 97,% de água salgada. A gente olha aqui no livrinho, né? Vocês estão vendo como é que tá o gráficozinho. Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, a letra A. Qual a porcentagem de água doce disponível na Terra? Então, de acordo com o gráfico, qual a porcentagem de água doce? 2,5%, tá? De água doce. Do total de água doce, quanto se encontra em rios, lagos e lagoas? Vamos lá, encontra-se em rios, lagos e lagoas 0,3%. Além de haver pouca água disponível para consumo, ela não está distribuída de maneira equilibrada por toda a Terra. Ao longo da história, algumas regiões ricas em recursos hídricos é recursos hidráulicos, né? Bastante água, abundância de água ou formas de transformar água salgada também em água potável. Existem algumas formas de se fazer isso, né? Ao longo, então, de algumas regiões ricas em recursos hídricos, como a Mesopotâmia, chegaram a ser disputados por diversos povos. Atualmente, o problema da escassez de água se tornou ainda maior por causa do uso inadequado desse recurso e de determinadas interferências humanas na natureza. Olha o homem interferindo na história, ó, com a poluição dos rios e o crescimento dos desmatamentos. Assim, mesmo nos países em que há grandes reservas hídricas, como no Brasil, a escassez de água é cada vez mais preocupante. Leia o texto a seguir. Nós vamos dar uma lida nesse texto.
A água é elemento essencial para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que preservam o equilíbrio dos ecossistemas e permitem a vida de todas as espécies do planeta. É ainda uma referência cultural e um bem social indispensável à sobrevivência e à adequada qualidade de vida da população humana. É bem recente e ainda ignorada da maioria das pessoas. A constatação de que a água doce disponível constitui um recurso bastante limitado. O Brasil possui uma situação relativamente privilegiada. O país é o único de dimensão continental localizado em região tropical com grande descarga de água doce. Por outro lado, o mau uso desse recurso, decorrente de enorme desperdício, contaminação por agrotóxicos, destruição de vastas áreas de mananciais nas regiões metropolitanas e poluição por efluentes industriais e esgotos domiciliares, já leva certas regiões brasileiras a enfrentar problemas de escassez de água. Letra C. Que fatores contribuem para que algumas regiões brasileiras tenham problemas de escassez de água? Então, tá bem aqui no textozinho. A questão do mau uso desse recurso, o esgoto que é jogado de qualquer jeito, contaminação, desperdício, tudo isso leva à escassez, tá? Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar a escassez de água em nosso país? Então, isso aqui é uma questão pessoal, aí você pode colocar da forma como você entende, tá? Agora, eu quero que vocês, vamos voltar aqui para o nosso quadro, prestem atenção no que está escrito aqui embaixo, ó. Civilizações antigas. Passou correção, vamos falar um pouquinho das civilizações antigas, que a gente já está com o pé na Mesopotâmia. Egito. O livro de vocês está falando do Egito. O Egito vai ser uma das civilizações que ela vai começar próxima a um rio. Que rio que é esse? Rio Nilo, tá? Então, o rio que vai banhar o Egito é o rio Nilo. Então, se por um acaso surgindo futuramente num teste ou numa provinha, qual rio importante ou que banha ali o Egito antigo, né? Até hoje, né? Ele tá lá. O rio Nilo. Não existe outro rio que vai ser tão famoso quanto o Nilo. Tá? O Nilo, ele era chamado de dádiva, ou então de joia. O Egito era chamado de joia do Nilo por ter sido formado ali próximo ao rio Nilo. E como que o Egito se formou? Nós temos pirâmides ali que vão ser construídas futuramente. E aí os egípcios, eles vão engenhosamente, né, engenhosamente quer dizer inteligentemente, eles vão construir canaletas. Vocês sabem o que são canaletas? Sabe o encanamento da sua casa que você não consegue ver? Os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação, canaletas, isso é matéria do próximo capítulo, tá, gente? Para que a água pudesse chegar do rio até as aldeias que vão se tornar cidades. E o Egito vai se tornar um grande império também por conta disso, uma grande civilização. Agora, a gente está falando que o Egito é banhado pelo rio Nilo. Na aula passada, eu falei sobre a Mesopotâmia e falei sobre os rios que banham a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região. O Egito está dentro dela? Tá. Aí vocês vão falar assim, ai professora, mas o Nilo então não banha a Mesopotâmia? Não, isso são coisas completamente diferentes. Apesar do Egito estar dentro da Mesopotâmia, aqui eu estou falando de uma civilização em específico, que pertence à Mesopotâmia. Já a Mesopotâmia, que é uma região, ela vai ter o Eufrates e o
Tigre ou Tigre e Eufrates. E aí nós vamos ter um momento em que as civilizações começam a surgir aqui. E as civilizações que surgem aqui, em torno dos rios Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, vão se desenvolvendo, se tornando civilizações maiores, menores, e uma dessas civilizações que vai surgir vai ser o Egito. E o Egito vai se estabelecer próximo ao rio Nilo. E aí nós vamos ter o lado do Oriente aqui, como o livro de vocês fala. Nós estamos falando da parte oriental. Então o Egito fica na África, no Oriente. Fechou? Espero que vocês consigam fazer as tarefas que eu vou deixar para casa, tá? Nós temos tarefinha para casa. Façam com bastante carinho, assim como eu preparo as aulas para vocês. Estou com muitas saudades, gostaria muito de estar em sala de aula com vocês, né? Sempre que eu venho aqui eu procuro ambientar um pouquinho para a gente não se sentir tão fora da nossa sala de aula. Que a proposta era transformar a nossa sala numa sala ambiente, mas a quarentena veio freou a gente. E agora eu vou dar um tchau de forma diferente para vocês. A pré-história está acabando, a pré-história está acabando. Civilizações antigas agora vão começar. E o que aprendemos sobre a pré-história, então? E o que aprendemos sobre a pré-história, então? Paleolítico, período da pedra lascada. E o Neolítico é a pedra nova, então. E o Neolítico é a pedra nova, então. E a idade dos metais é marcada ali no final. A pré-história, ela tem 3 divisões. A pré-história, ela tem 3 divisões. Paleolítico, Neolítico, idade dos metais. A revolução agrícola aconteceu. A revolução agrícola aconteceu no Neolítico. A agricultura se estabeleceu. E a pré-história agora está nos dando um tchau. E a pré-história agora está nos dando um tchau. Mesopotâmia é agora a história no canal. Gente, até a próxima aula. Essa paródia foi de improviso para vocês. Espero que fique gravadinho aqui. E a tarefinha de casa é que vocês façam uma paródia para mim. Com qualquer música, tá bom? E vai ter que cantar. Aprendam, se virem. Pode copiar da professora? Pode, mas tem que ter a letra de vocês. Pode copiar de outros canais? Pode, mas eu quero ver vocês fazendo paródia. Tchau pra história. Adeus pré-história. Mesopotâmia tá chegando. Mesopotâmia. Mesopotâmia, ela vem. Tem os assírios, tem os acádios, tem babilônicos também. Tchau, deixa pra próxima. Vou guardar para as próximas paródias. Até!